Fala galerinha, beleza? Tá ficando bom nesse trem, Tá, hein? então. Papo entrosadinho, papo, né? É porque a gente é irmão gêmeo. A galera não sabia, mas nós somos irmãos gêmeos, né? Acho que é bivitelinos que fala, né? Bivitelinos, quando não tem nada a ver. Mas mesmo os bivitelinos normalmente são parecidos, né? Olha só, olha o contraste. Você é mais alto, você tem um cabelo grande e você não tem barba. E é magro. Eu sou gordinho, mais baixinho, não tenho muito cabelo e tenho barba. Isso pro aluno é maravilhoso. Ele vê um contraste de professor diferente. O oposto, é o contrário. É uma dinâmica né? muito Exato. grande esse canal. Cara, esse canal é sensacional. É impossível o cara que tá vendo Comenta esse aí, canal. O que você acha aí do canal? É Fala aí, impossível o comenta aí cara que pra tá gente. vendo esse canal não se inscrever. Exatamente. Então, galera, vamos pra aula, chama a vinheta e esse cara tá se achando empate. Então, galerinha, a gente tem falado para vocês justamente sobre o processo de ligações. A gente já falou sobre várias aulas sobre ligações iônicas e falamos também a última aula sobre ligações covalentes, né? Como que ela acontece. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula molecular, fórmula de Lewis e a nossa fórmula esquelética. Essas fórmulas são representações que ajudam no nosso entendimento quando a gente vê essas estruturas. Justamente isso, ver como está desenhado a nossa substância. Por exemplo, ó, ligações covalentes, nós temos aqui a fórmula molecular do gás cloro, que é o Cl2. Todas as vezes que é Cl2, H2, O2, N2, a gente pode falar que são substâncias moleculares. Olha só que legal! Por exemplo, quando a gente fala cloro molecular, ou então hidrogênio molecular, oxigênio molecular ou nitrogênio molecular, significa que eles estão na forma diatômica, ou seja, dois átomos do mesmo elemento fazendo ligações para chegar na sua estabilidade. Agora perceba aqui comigo o cloro. Foi um exemplo da última aula. Cloro com cloro fazendo uma ligação covalente e aí promovendo então agora a nossa coisinha chamada de fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural é dada por um tracinho. Esse tracinho é justamente o compartilhamento. Quando temos um compartilhamento, representamos por um tracinho, onde cada pontinha desse tracinho representa um elétron. Então tem um elétron desse cloro e um elétronzinho desse cloro, mostrando esse compartilhamento de ligações covalentes. Quando a gente vê isso no hidrogênio, nós temos aqui o hidrogênio H2, que é o hidrogênio molecular, e nós vemos aqui os dois elétrons. A gente falou para vocês que o hidrogênio ele não é uma exceção à regra do octeto, porque a regra do octeto é uma ideia sobre 8 elétrons na última camada, né? Justamente isso. Mas o grau de comparação é com os gases nobres. E quando o hidrogênio ele se liga a outro hidrogêniozinho fazendo uma ligação covalente, ele chega a 2 elétrons, que para o hidrogênio é o dueto, onde ele se assemelha ao gás hélio. Então, o gás hélio, como ele é um gás nobre e ele é estável, se o hidrogênio fica igual ao gás hélio na sua configuração, ele também adquire estabilidade. Então, o hidrogênio, ele se estabiliza fazendo uma ligação. Então, essa uma ligação aqui covalente é também representada por um traço. Como a gente pode ver, o cloro fez uma ligação, esse outro cloro também. O hidrogênio fez uma ligação, esse outro hidrogênio também. Então a gente pode falar que o cloro e o hidrogênio são átomos monovalentes, ou seja, eles precisam fazer uma ligação para chegar na sua estabilidade. Beleza? Quando a gente observa aqui o gás oxigênio, justamente aqui, ó, gás oxigênio é o O2. E o oxigênio, ele é da família 6 da tabela periódica. Ele é um calcogênio. Então, se ele é da família 6, ele possui 6 elétrons na última camada. Como a gente escreveu aqui os 6 elétrons na camada de valência de cada um dos seus elementos, e é bom você não confundir, tá? Porque eu vejo muitos alunos confundindo isso aqui, ó. O oxigênio, você pega o número atômico dele lá, é o número atômico 8. Então, muitas pessoas acham que o oxigênio ele já é estável. Mas o que a gente tem que olhar é a camada de valência e não a quantidade total de elétrons. Então a gente sempre observa a camada de valência. Camada de valência do oxigênio, então aqui são 6 elétrons e aqui 6 elétrons. Então cada oxigênio precisa de mais 2 elétrons de compartilhamento. Consequentemente, nós vamos fazer 2 compartilhamentos. Então esses 2 compartilhamentos aqui é mostrado por uma ligação que a gente conhece como ligação dupla. Então são 2 compartilhamentos, por isso que a representação é dada por 2 traços. Beleza, galerinha? Então o oxigênio, por ele fazer 2 compartilhamentos, nós falamos que ele é bivalente. Então ele é bivalente porque ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2
para poder chegar à sua regra do octeto. Beleza? De Soneca tá vindo com mais exemplos aí para vocês. Então, galerinha, como o Pavanelli já explicou para você, os átomos aqui eles vão compartilhar elétrons para adquirir estabilidade. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, que seria o N2, o gás nitrogênio. É um dos componentes aí da nossa atmosfera, né? 78% da atmosfera do ar terrestre aí, ele é formado aí por nitrogênio. Esse nitrogênio ele é da família 5A ou do grupo 15. Isso significa que ele tem 5 elétrons na sua última camada e para adquirir estabilidade ele precisa chegar no octeto. 5, para chegar no octeto ele precisa de mais 3 elétrons. Se os dois precisam de mais 3 elétrons, eles vão fazer 3 compartilhamentos, 3 pares de elétrons emparelhados, compartilhados entre esses dois átomos, de tal forma que a forma estrutural aqui vai ser representada por uma ligação covalente do tipo tripla. Você tem 3 compartilhamentos de elétrons, 3 tracinhos representam a estabilidade desse composto N2. Vamos para outros exemplos. Agora uma molécula de água, H2O. Quando eu escrevo H2O, significa que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O oxigênio, que é o átomo que se repete menos, nós vamos considerar como sendo o átomo central. Então coloca aqui o oxigênio no meio, lembrando que ele é do grupo 16 ou família 6A, ele tem 6 elétrons na sua última camada. E o hidrogênio, ele tem apenas 1. Né? Esse hidrogênio precisa fazer um compartilhamento e o outro hidrogênio também precisa fazer um compartilhamento. Lembrando que o hidrogênio é monovalente e o oxigênio é bivalente. Então são necessários 2 hidrogênios compartilhando elétron com um oxigênio para que todo mundo adquira a sua estabilidade. De tal forma que você vai ter 2 ligações covalentes simples e todo mundo vai ficar estável, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai querer cantar. Beleza. Agora, se você pega a molécula aqui do ácido cianídrico, HCN, né? O carbono, galera, ele é da família 4A ou grupo 14. Eu vou colocar ele como um átomo central e ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio, família 5A ou grupo 15, 5 elétrons. E o hidrogênio tem apenas 1 elétron. Esse hidrogênio precisa fazer uma ligação, o nitrogênio precisa fazer 3 e o carbono precisa fazer 4. Então o carbono faz uma ligação com o hidrogênio e 3 com o nitrogênio. De tal forma que esse carbono ele é tetravalente, precisa de 4 ligações para se estabilizar. O hidrogênio é monovalente e o nitrogênio é trivalente. Mas todo mundo aqui conseguiu adquirir a sua estabilidade. Galera, só um detalhezinho para finalizar essa aula aqui. Antigamente a gente costumava circular os elétrons que estão compartilhados aqui, ó. Então, cada emparelhamento de elétrons, a gente circulava eles para indicar que os elétrons estão compartilhados. Então, a gente fazia assim, ó, antigamente. Você vai ver em algumas literaturas, talvez em alguns exemplos aí na internet, em exercícios mais antigos, que os elétrons compartilhados, eles estão circulados. Atualmente, a gente não circula mais de acordo com as novas configurações aí dadas pela IUPAC. A gente só coloca esses elétrons um do ladinho do outro e isso já indica que eles estão compartilhados. Mas só para ficar claro aqui para você, talvez viu isso no livro e ficou na dúvida, se os elétrons estiverem circulados desse jeito, significa que eles estão compartilhados e, sendo assim, eles pertencem tanto a um átomo quanto a outro, de tal forma que eles façam ali uma ligação covalente e tentem adquirir a sua estabilidade. Beleza, galera? Fala, galerinha, olha só, uma observação importante é que você tem que olhar onde que você vai encontrar o átomo central. Por exemplo, quando você vê uma substância assim, ó, H2O, o átomo que tem menos quantidade, que é no caso o oxigênio, né, esse elemento tem menos quantidade de átomos, então ele vai ser o átomo central. Quando tem a mesma quantidade, que é igual ao HCN, a fórmula já te mostra praticamente quem é o átomo central, que no caso é o carbono. E aí, por causa disso, a gente vê qual é o átomo central. E normalmente o átomo central, quando existe a mesma quantidade de átomos, é aquele que faz mais ligações, ou seja, aquele que tem maior valência, né? Isso Por mesmo. exemplo, o carbono é tetravalente, o nitrogênio é só trivalente. Então o carbono deve ser o nosso átomo central quando você tiver quantidades iguais dos dois. Beleza? Isso mesmo. Então valeu, galerinha. Essa foi a nossa aula. E valeu. Tamo nós. É nóis. Seu penteado ficou legal, hein? Tá massa, né?